Noite, gente. Boa noite. Paz do Senhor. Boa noite para todo mundo. Coisa boa. Graças a Deus por mais um dia. Graças a Deus porque estamos aqui mais uma vez respirando. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Saudação a você que está entrando agora aí, você que nos acompanha pelas redes sociais. Um grande abraço. Jesus te abençoe. Jesus te aumente a todas as coisas. Jesus aumente a paz. Jesus aumente as bênçãos. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Vamos bater um papo hoje legal sobre um tema que todo mundo já é escolado, já é doutor, já é mestre, né? Nosso tema de hoje é sobre sofrimento, meu Deus! E eu vou falar alegre, porque se eu for falar esse tema triste, aí arrebenta com todo mundo, né? Já chega o que a gente já passa, né? Então, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco. Todo mundo aí, tem alguém sofrendo aí? Não? Né? Tem alguém na sofrência? Tomara que não, hein? Mas se tiver, eu quero trazer também uma palavra de esperança nessa noite. A esperança para o teu futuro. A esperança para o teu futuro. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Vamos orar um pouco? Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, para que Ele nos ajude a entender a palavra para o nosso coração nessa noite. Vamos orar, porque se não for pela ação do Espírito de Deus, a gente está frito, está perdido, a gente não vai entender nada. Ou então a gente vai entender do nosso jeito. Vamos orar? Vamos pedir que Deus, onde você está aí, você pode orar também por você e por aqueles que estão aí chegando agora, os que estão aqui celebrando conosco este culto de adoração ao Senhor e estudo bíblico. Vamos orar juntinho um pouquinho? Vamos aí. Se você está aí ao lado de alguém, põe a mão no braço, põe a mão no ombro, pega na mão, não sei, faz alguma coisa aí para dar uma ideia de ligação. A gente fazia muito isso lá quando a gente estava lá no templo, mas isso isso é coisa do passado, mas daqui a pouco nós vamos voltar. Está perto. Vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus. Bendito seja o Senhor, ó Deus, Deus nosso, Deus grande, temível, Deus dos nossos antepassados, Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Rendemos graças a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, a gente estar aqui juntos, em culto, no mesmo Espírito, distantes, mas no mesmo Espírito, no mesmo rebanho. Peço que o Senhor nos abençoe agora quando a gente vai estudar a Tua palavra, nos dê a palavra de sabedoria, o discernimento espiritual, que o Teu Espírito nos ilumine a mente, tanto na ministração quanto na recepção da Tua palavra nos nossos corações. Nos ajude e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bênção! Vamos lá, eu quero começar lendo um versículo que vai deixar você muito animado. Sabe qual é o versículo? Presta atenção aqui. Disse Jesus o seguinte, olha que coisa boa, olha como é que eu vou começar o estudo dessa noite. Olha o que Jesus disse. No mundo passareis ou passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra de Jesus Cristo. No mundo vão passar dificuldade, vão sofrer muito, vão passar por aflições terríveis. Ixi, a coisa ficou feia para o nosso lado. E a gente bem sabe o que é isso, né? A gente sabe muito bem o que é sofrimento, o que é aflição. Falar nisso, aguarda aí que eu vou dar um estudo especificamente bem breve, hein? Passando por aqui, nem vou dizer qual é o tema, mas um dos temas, das partes do estudo é sobre aflições. Segura aí que está chegando lá. Pois é, Jesus alertou para a gente, olha, para os discípulos aqui, e essa palavra vale para todo ser humano, né? Vocês vão passar por aflições enquanto estiverem no mundo. Mas a segunda parte é encorajadora. Ele disse, mas tenham ânimo, porque eu já venci o mundo. Fiquem tranquilos, animem a alma, põe um sorriso nos lábios, porque eu já venci. Glória a Deus por isso. Vamos começar aqui, vamos continuar, né? Vamos continuar
Senhor Jesus, eu queria perguntar para você, claro que nesse assunto de sofrimento é o nosso tema de hoje, sofrimento, por que isso acontece se Deus é tão bom? Se a Bíblia diz que Deus é bom, por que sofrimento? Por que as pessoas sofrem? Talvez você já tenha parado para pensar em algum momento da sua vida sobre isso. Por que eu sofro, hein? Já parou para pensar? Por que eu sofro? Ou então você parou para pensar assim, por que a humanidade sofre tanto? Porque quando a gente olha para... E olha que o que não falta no globo terrestre é sofrimento, não falta isso. E alguns sofrem muito mais do que outros. E não sei se você já parou para pensar quando acontece, por exemplo, uma tragédia terrível. Tivemos há pouco tempo aí tsunami, tivemos terremotos, sabe, essas coisas trágicas que acontecem na vida, essas tragédias que acontecem na vida. Você já parou para pensar por que isso acontece? Por que tanto sofrimento? Ou então você já parou para pensar por que tantos inocentes sofrem? Porque quando a gente vai olhar direitinho, tem muito inocente, crianças, bebês sofrendo, tá aí essa guerra aí no Oriente Médio e coisas semelhantes. Ou aquela pergunta, se Deus ama tanto o mundo, por que Ele permite assim tanto sofrimento nessa terra? Se Deus ama tanto. Eu estou gostando de citar uma frase que é a terra amada do Senhor, porque eu vi essa frase numa revista que eu sou assinante e amei essa frase, a terra amada do Senhor. Eu tenho usado muito essa expressão quando estou orando, pedindo que Deus abençoe o nosso planeta em todos os lugares. Eu falei, Senhor, abençoe a terra amada do Senhor. Então, mas se Deus ama tanto, se a terra ama, por que tanto sofrimento e tanta tristeza, tanta dor? Já parou para pensar sobre isso? Então vamos lá, vamos seguindo aí. É claro que nem todas as respostas nós temos explicações, ou nem todas as perguntas, melhor dizendo, nós temos respostas ou explicações. Há situações que a gente não tem explicação. Quero contar aqui um exemplo, só para dar uma ideia de que algumas coisas a gente não tem respostas. Quero contar dois casos aqui. Eu não nasci na maternidade. Eu sou daquele tempo da parteira, Da parteira e tal, fazia o parto lá, e a parteira, a minha mãe de não tem esse negócio de mãe de peito também, Ela era mulher muito crente, pensa na mulher crente. E já com bastante idade, uma mulher muito crente, uma mulher que dava testemunho de Jesus. Ela foi cometida de uma enfermidade, me parece, eu não lembro direito, acho que ela caiu no banheiro, alguma coisa assim, e ela teve como ela já tinha bastante idade também, ela criou, os ossos não ligaram novamente, e isso foi trazendo outras enfermidades. Essa mulher sofreu muito, mas muito, em cima de uma cama, muitos anos, sofrendo em cima de uma cama. E a gente, quem ia visitar, chegava lá e não conseguia entender como é que Deus permite uma mulher dessa sofrer tanto, uma pessoa crente que abençoou muitas vidas, uma mulher que influenciou gerações, uma coluna da igreja. Como a gente chegava lá para visitar e vendo aquele sofrimento todo, a gente ficava assim, meu Deus, como é que o Senhor permite? A gente ficava com essas perguntas na cabeça. Esse é o primeiro exemplo. Aqui perto de mim, já em Itabuna, alguns anos atrás, eu ainda não era pastor ainda, chegou na igreja, que eu era membro da Jardim, uma senhora muito agradável, humilde mesmo, e ela pegou um carinho comigo, é o sangue, eu tenho sangue para criança e para os idosos. E ela pegou um carinho, e ela ficou enferma, ela pegou um câncer, foi acometida por um câncer. Aí os anos foram passando, eu me formei pastor, e o nome dela era Conceição, e ela me chamava de Painho. Preste atenção, Conceição já estava com 105 anos de idade, 105 anos. Eu ia visitar, ela mora aqui perto da minha casa, eu ia visitar, e muitas vezes eu saía de lá assim, arrebentado, chorando, eu chorava, sério mesmo.
olhava para o sofrimento dela, ela não conseguia mais levantar, e nos últimos momentos da vida, os últimos meses, a barriga, sabe, o câncer tinha tomado todo o organismo. Era uma situação assim terrível. E teve um dia que eu confesso a vocês que eu orei ali junto dela, sentado na beira da cama dela, eu ia dar ceia para ela, eu sentado na beira da cama dela, e um dia eu falei assim, ó Senhor Jesus, por favor, ameniza o sofrimento dessa mulher, é a tua ovelha. Eu fiz essa oração, falei assim, e ela gemia de dor, porque o câncer estava, sabe, estava tomando tudo. E eu fiz essa oração, eu falei, Senhor Jesus, ela é tua ovelha, eu não sei o que eu estou te pedindo não, mas eu vou te pedir, alivia o sofrimento dela. A gente fica assim, sem saber por que a pessoa sofre. Né? E algumas pessoas boas, né, para a gente são pessoas boas, a gente fica com essas perguntas. Mas é isso, acontece. E a primeira palavra que eu quero dizer para você, certamente é essa, que nem tudo a gente tem resposta. A minha mãe de peito, a minha parteira, a mulher que me pegou, morreu e nós não tivemos resposta porque sofreu tanto. Conceição, né, foi embora, Jesus levou, nós não temos as respostas. O que eu posso dizer para vocês inicialmente? Todas as pessoas sofrem, claro que todas as pessoas sofrem, a gente já sabe disso. Não importa se ela é uma pessoa boa, né, aos nossos olhos, não importa se ela é ruim, não importa se ela é cristão ou ateu, não importa se ela é rica ou pobre, não importa se ela é gorda ou magra, se ela é feia ou bonita. O sofrimento faz parte da natureza humana. Dizem alguns aí que a gente já nasce sofrendo e já começa apanhando, né? O médico pega nas pernas do indivíduo e já começa sofrendo. Apanha para poder chorar. Olha que coisa, já pisou no mundo, chegou no mundo, abriu os olhos aqui, já começa a sofrer. Misericórdia, é a nossa vida. E o sofrimento vai nos acompanhar até o último segundo da nossa vida. É uma desgraça, né, que nos alcançou. E essa situação vai correr por todos os dias. A Bíblia fala, eu gosto muito das cartas de Paulo. Paulo fala sobre o dia mau. Ele fala assim que a gente precisa estar atento para não ser pego de surpresa no dia mau. Eu gosto de dizer que toda pessoa vai, em algum momento, algum dia da sua vida, vai passar pelo dia mau. Esse dia mau é terrível. É terrível. Mas é isso, vamos lá. Então, a primeira coisa, todas as pessoas sofrem. O sofrimento faz parte das nossas vidas, infelizmente. Então a gente tem que se acostumar e aprender a viver e conviver com o sofrimento. O problema é que tem gente que, sabe, primeiro tem gente que se maximiza, acha que só ela sofre no mundo. Tem gente assim, tem crente assim, que acha que o problema dela é maior do que todo mundo. Já maximiza o negócio e, sabe, entra em depressão e chora e quer a atenção de todas as pessoas. Menos. Conheço uma santa mulher que me diz sempre, não vou dizer o nome dela não, me diz sempre, cada um tem sua cruz para carregar. Mas é verdade, é verdade. Segunda coisa que eu quero te dizer essa noite, como é que surgiu o sofrimento? Você sabe como é que surgiu o sofrimento? Eu vou te contar aqui. O sofrimento surgiu, é antigo. Nós não sabemos nem datar quantos anos tem que essa coisa ruim entrou nas nossas vidas. Mas eu posso dizer, assim, com exatidão, com quem entrou. E entrou com os nossos primeiros pais. A Bíblia chama Adão e Eva de nossos primeiros pais. Lá no Gênesis, lá no início, nós não temos ideia de quantos anos, o quanto foi o tempo, a duração que Adão e Eva moraram no Éden. Nós não temos nem ideia. Ninguém consegue chegar a um consenso ou apenas chutar uma idade. Não temos ideia. Porque naquela época não existia, né, a contagem, né, dos anos como a gente conhece hoje. Né? Mas surgiu lá, o sofrimento surgiu lá. E então eu vou te mostrar como é que foi. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 16. Foi quando a coisa começou. Todo o sofrimento. Eu vou ler o versículo para você entender e saber. Diz lá, Gênesis 3, 16. Né? Quando foi? Como surgiu o sofrimento? Lá no Éden. Com quem? Com os nossos primeiros pais. Olha o que diz o texto. Depois que eles desobedeceram, a mulher e o homem, Deus chama todo mundo para uma conversa,
de pé de orelha e fala assim, fala para Adão, fala para a mulher, fala para a serpente, até a terra, né, que aparentemente não tinha nada com o negócio, a terra sofreu as consequências do pecado. Diz o texto que a terra começou a produzir espinhos. Já pensou, gente? Não tinha espinhos. Não tinha cansanção, né, para machucar. Tudo isso foi consequência do pecado. Então, olha o que Deus disse para a mulher. Vou agora, pela sua desobediência, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Presta atenção, por causa da tua desobediência, multiplicarei sobremodo. Isso dá uma ideia de grande sofrimento da tua gravidez. E em meio a dores darás a luz aos seus filhos. Pronto, chegou o sofrimento. Antes não tinha. Alguns teólogos, e eu acompanho bem essa linha, apesar de não ser um grande teólogo, sou apenas um simples pastor, defende a ideia de que no Éden, Adão e Eva já tinham filhos, e Eva tinha filhos sem dores. Porque o texto fala agora, daqui por diante, daqui para frente, por causa da desobediência, você agora vai saber o que é dor. Quando você parir, você vai sentir dor e vai aumentar muito o seu sofrimento. Então está aqui o início desse negócio, a maldição, né? A maldição que o pecado trouxe para todos nós. Então a gente pode dizer que o pecado é o pai do sofrimento. A desobediência é a mãe do sofrimento. Foi por causa do pecado, por causa da desobediência dos dois, de Adão e de Eva, que veio o sofrimento e entrou, e se alastrou e passou de um para toda a humanidade. Dureza, né? Mas é isso aí. Daí em diante a gente tem que aprender a conviver com isso. Talvez em algum momento você também já tenha feito essa pergunta. Mas olha o sofrimento, tanto sofrimento que tem na Terra, fome, misérias, doenças, tragédias. Onde é que Deus está? Será que Deus não está vendo tudo isso? Por que Deus não intervém, não acaba o sofrimento? Talvez você fique perguntando aí, quando você olha os números agora de mortes aqui pela Covid-19 aqui no Brasil, vamos tomar exemplo do Brasil, talvez você fique perguntando assim, onde é que Deus está? Ou você já tem ouvido alguém falar. Onde é que Deus está? Que não põe fim a esse sofrimento? Será que Deus não está vendo o povo morrendo? Será que Deus não está vendo as famílias, as pessoas chorando? Deus gosta de ver o povo sofrer? Onde é que Deus está? Eu vou te responder. Deus continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deus não mudou. Que Deus não muda. Ele não varia com as situações. Onde é que Deus está? Deus continua com o mesmo poder. Nas minhas orações, pedindo a Deus a cura, né, para que Ele cure a nossa terra, eu tenho pegado principalmente a um texto que houve um erro que Davi cometeu, o rei Davi cometeu, de quando ele quis e executou, fazer uma contagem, um censo do povo de Israel. E diz o texto bíblico que Deus mandou um anjo e que, com uma praga, ele é citado como um anjo da morte, e assolou e matou muita gente da nação de Israel. E chegou um momento que Deus falou para nós assim, já chega. Quando eu tenho orado a Deus, pedindo cura, para que Ele cure a nossa terra, eu tenho falado assim, Senhor, eu não sei nem como pedir ao Senhor, mas eu vou te pedir, vou usar as minhas palavras. Diga ao anjo que já chega, já basta, porque há muito sofrimento. Deus continua com o mesmo poder. É Ele que começa, vamos ver daqui a pouco, em algumas situações Ele começa, algumas Ele permite, Ele começa e termina. Onde é que está Deus? Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo as pessoas chorarem, ele está vendo o sofrimento dos hospitais, ele está vendo quantas pessoas estão chorando às perdas, Deus está vendo todas as coisas. Está vendo crianças serem mortas, está vendo idosos serem mortos, Deus está vendo todas as tragédias, Deus, tudo que se passa nessa terra, Deus está vendo. Onde é que Deus está diante do sofrimento? Ele está vendo todas as coisas. Onde é que Deus está diante de todo o sofrimento? Ele continua governando soberanamente. Nenhum sofrimento é capaz de roubar, de tirar a soberania e o controle das mãos do Senhor. Onde é que Deus está diante de tanto sofrimento? Eu vou te responder. Deus está permitindo
que muitas coisas aconteçam. Deus está permitindo. Aqui que está. A vontade permissiva de Deus. É uma coisa para a gente também aprender a descansar. Ok? Vamos seguir um pouquinho aí. Quero falar em letras grandes para você entender. Só vou faltar desenhar aqui para você entender. Primeiro, o sofrimento nosso, do ser humano, não anula um atributo magnífico de Deus. Qual é esse atributo? Deus é amor. Então o sofrimento não anula, não fala, não demonstra que Deus não ama. Provérbios fala sobre isso, especificamente para aqueles que são os filhos de Deus, que ele disciplina, ele corrige, ou seja, traz sofrimento. Disciplina e correção traz sofrimento. Deus disciplina todo aquele que ama, diz as Escrituras Sagradas. Então, o fato de alguém sofrer, o fato de alguém passar por alguns sofrimentos terríveis, alguns são curtos, outros são sofrimentos duradouros, longos, o fato de Deus, das pessoas passarem por isso, não revela que Deus deixou de amar as pessoas. Deus ama as pessoas. Deus ama todas as pessoas, porque as pessoas são criaturas. Todo ser humano, presta atenção, todo ser humano que chega a este mundo é pela permissão de Deus, é criação de Deus, é obra de Deus. E Deus não tem nenhum prazer no sofrimento de ninguém. Deus não é um Deus algoz, Deus não é um Deus que tenha um Deus carrasco. Não, de forma alguma. Mas e isso não anula. As pessoas sofrem. Nós vamos ver alguns motivos porque as pessoas sofrem. O ser humano sofre de modo geral. Então, entenda isso. Letras graúdas para você entender. O sofrimento que o homem passa não anula o atributo pessoal de Deus, que é amor. Deus é amor. E Deus ama. Deus nos ama. Louvado seja Deus por isso. Eu quero deixar bem claro. Olha o que Paulo deixa bem claro. Olha o que Romanos fala. Para você entender como o amor de Deus, ele sobrepuja, ele é bem maior do que todas as coisas que a gente possa imaginar. Paulo, lá em Romanos 8, aquele texto que a gente conhece, Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Sofrimento. A perseguição? Sofrimento. A fome? Sofrimento. Barriga vazia? Sofrimento. A nudez? Sofrimento. Perigo? Sofrimento. Espada? Morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. A gente tem toda a nossa vida, a gente passa por situações assim. Aí Paulo fala assim: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o mesmo Paulo aqui no mesmo capítulo de Romanos, Paulo fala assim: porque eu tenho certeza, olha aqui, tenho certeza que os sofrimentos do presente século, da nossa vida, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. O sofrimento nosso, ele começa aqui na terra e encerra aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Ele por isso. Ok? Então vamos seguir lá. Segunda, ele traz luz para você entender o negócio. O sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas é do pecado humano, como eu falei. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. O sofrimento é filho do pecado. É filho do pecado. O pecado é pai do sofrimento. E se não tivesse, claro, se não tivesse existido a queda, não haveria sofrimento. Adão e Eva viveram muito, mas muito, sem saber o que era sofrimento. Não havia sofrimento lá no Éden. Mas aí eles acharam de pecar, de vacilar, escorregar, e aí deu no que deu. E lançou sobre nós também toda essa mazela, essa maldição do pecado. Queria que você pensasse comigo algumas coisas e entendesse. Você pode fazer suas perguntas aí, tá? Manda pergunta que a gente tá aqui para te responder, ok? Manda aí. Alguém me deu aí uma alfinetada hoje que disse que ia mandar muita pergunta. Então manda as perguntas para cá que a gente vai responder. Não demora não, porque o tempo está voando. Ok? Então vamos lá. Quero que você pense algumas coisas comigo. Sofrimento é um castigo. Alguns sofrimentos são castigo divino por conta da desobediência. Deus faz isso. Em alguns momentos Deus
castiga por conta da própria desobediência. Primeiro ponto que você gostaria que você pensasse. A Bíblia está repleta, queridos. A Bíblia está cheia de ilustrações de castigo, e Deus, a gente não pode ter... Eu falei há poucos dias, um dos nossos estudos, que nós estamos mal acostumados, essa geração está mal acostumada a olhar para Deus somente como um Deus amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus se ira também, Deus castiga. Tá? Então, só para deixar claro. Segundo, sofrimento é um ato de justiça de Deus. Porque seria fácil demais, né? A gente apronta e fica por isso mesmo. Então, em alguns momentos, Deus vem cá e solta um sofrimento para a gente aprender. É a rédea que Deus coloca para a gente entender. E terceiro, o sofrimento é a sentença dada por Deus, estendida a toda a humanidade, em muitos momentos. Por exemplo, o que nós estamos passando agora, toda a humanidade que está passando, esse sofrimento não está alheio. Deus não está alheio a isso. Deus não está passando batido, né? Uma expressão aqui mais que a gente conhece, uma expressão mais... Deus sabe, e Deus permite. Há uma controvérsia geral aí no meio dos cabeções aí dos teólogos, que diz que o coronavírus, por exemplo, o Covid-19, é uma coisa infernal. Eu prefiro pensar que todas as coisas são criadas por Deus e com propósito, né? Todas as coisas, até a morte foi criada por Deus. Então, para que coisa mais algoz do que a morte, ok? Então, eu queria que você pensasse comigo agora, quem são os agentes causadores do sofrimento? Talvez você saiba, talvez tenha, na sua cabeça tenha uma certa confusão. Então, eu quero... tem uma pergunta que está chegando aí. Sofrimento tem a ver com a pessoa... sofrimento tem a ver com a pessoa... com o que a pessoa fez de mal? Eu vou falar agora sobre isso. Tá? Segura um pouquinho que eu respondo já já. Ok? Vamos mandando aí as perguntas. Pessoa encarregada, manda aí para mim aqui. Fica mais fácil para eu enxergar aqui no meu notebook. Ok? Quais são os agentes causadores do sofrimento? Primeiro, agentes, né, que provocam. Tá? Então vamos lá. Primeiro, Deus. Deus causa sofrimento. Por incrível que pareça, Deus causa sofrimento. Eu quero te deixar algumas apesar de Deus não ser um Deus sádico, um Deus opressor, malvado, um Deus algoz, cruel, mas Deus, a Bíblia, o livro de Deus, mostra que em muitas situações ele interveio, ele trouxe sofrimento, ele provocou sofrimento, ele veio como julgamento, como juízo, como sentença, como castigo, como disciplina. Deus permitiu e mandou sofrimentos. Eu falei a você aqui do caso de Davi, quando ele achou que podia contar o povo de Israel sem a permissão de Deus. Então eu quero citar alguns exemplos de castigos e sofrimentos, né? Castigos que geraram sofrimentos causados por Deus, provocados por Deus. O agente foi Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Miriam era irmã de Moisés, irmã mais velha de Moisés. Miriam, quando... em um certo momento, lá no deserto, na trajetória, tá lá, foram 40 anos, você lembra disso, né? 40 anos. Em um certo momento, Miriam e Arão, o outro irmão de Moisés, achou de se rebelar contra Moisés, contra o líder, né? E criou um certo motim. Você sabe o que aconteceu? Deus acometeu Miriam de lepra. E todo o povo ficou parado esperando Miriam ficar curada. Então parou tudo. Ela foi isolada, porque a lepra era contagiosa, ficou isolada, né? Foi automático, ficou isolada, e só por isso, né? Só por isso, porque se rebelou contra a autoridade pastoral de Moisés, a liderança de Moisés. Deus falou assim, é assim? Tá se levantando aí contra a autoridade daquele que eu escolhi, você vai ficar com lepra.
Imagina, gente, a lepra era tancada, era violenta. E a mulher ficou isolada. E Arão, o irmão, por pouco escapou também do negócio. Outro exemplo para você lembrar aí. Deus também trouxe sofrimento a Davi e ao filho Davi. Lembra o caso lá de Betseba? Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher, ficou com a mulher. Olha o sofrimento. Foi o que aconteceu, provocado por Deus. A criança adoeceu. E ficou vários dias ali doente, até que a criança morreu. Causado, o agente causador, Deus. Outra situação. 3 aqui para você entender, são base bíblica suficiente e você pode buscar mais. As 10 pragas no Egito. Quem foi que provocou aquele sofrimento todo no povo do Egito? Deus. Mandou rã, mandou gafanhoto e por último transformou água em sangue. O povo ia beber água, não tinha água, só tinha sangue. Misericórdia! Jesus do céu! Beber água não tinha água. Tinha sangue. Que coisa, hein? Aí, por último, vem a morte. Imagine o chororô, o choro que foi em toda a nação do Egito, porque os filhos, os primogênitos morreram, os primogênitos animais morreram. Foi uma matança geral. Imagine o clamor, o choro, uma madrugada toda. Quem provocou? Deus. Então, primeiro agente, Deus. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. Tem pergunta chegando aqui. Essa aqui vai ser para final. E qual a melhor maneira de lidar com o sofrimento? Aqui vai ser para o final, ok? Tá perto, estamos chegando lá. Acho que eu vi outra pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Vão mandando aí, deixa eu chegar aqui, porque aqui, né, só na tela aqui, para mim fica mais difícil. Eu vou esperar chegar aqui no meu notebook aqui que eu vou responder, ok? Agentes causadores. Segundo exemplo, causador de sofrimento. Satanás. Sim, Satanás. Deus, com a gente primeiro, Satanás também provoca muito sofrimento. Exemplo bíblico. Além do clássico caso de Jó, né, que sofreu muito, meu Deus do céu, 10 filhos. O homem perdeu tudo. Perdeu tudo. Quando eu penso em perder uma das minhas filhas, meu Deus, eu começo a chorar antes. Imagine um homem que perdeu os 10 filhos de uma só vez. Perdeu, né, o seu rebanho, perdeu tudo. Tudo. Quem provocou isso? Satanás. Permitido por Deus. Outro exemplo. Marcos capítulo 9, 22, fala do menino, um adolescente, que foi manipulado, era possesso pelo diabo, e diz o texto bíblico lá, você pode olhar, depois, espero que você esteja anotando aí, tá? Marcos 9, 22, diz que o diabo pegava o menino, jogava no fogo, jogava na água, o menino ringava os dentes, né? Espumava, era um tipo de epilepsia, parecia com uma epilepsia, mas não era epilepsia, era demônio. E o pai do menino chega desesperado para perto de Jesus, falou: por favor, livra o meu menino porque ele vai morrer, eu não aguento mais ver o meu filho sofrer. Quem provocou? O diabo. O homem de Gadara, Marcos capítulo 5, o homem se cortava todo, morava no cemitério. Morava dentro, olha, daí dá para você imaginar, ninguém suportava o homem gritava dia e noite, a cidade lá, a vila onde ele morava, ninguém conseguia dormir com os gritos do homem. Já pensou o que é isso? O cara pegava as pedras e cortava o corpo, andava nu, gritando. Quem fazia isso? O diabo. Causava sofrimento ao homem. Outro exemplo, Lucas capítulo 13, verso 10, 17, Jesus chega num lugar, acho que na sinagoga, e de repente chega uma mulher, e diz o texto lá, que há 18 anos, não são 18 dias, nem 18 meses, 18 anos sofria de uma enfermidade, ela corcunda. E diz o texto que era uma enfermidade, o diabo. Outro exemplo para você entender que o diabo faz uns estragos também na vida do ser humano. Mateus capítulo 12 fala de Jesus cura um endemoniado, um homem que era cego e mudo. O demônio, né, o estrago que ele fez foi na boca e nos olhos. Era um endemoniado, era um demônio também no homem. Jesus vai e cura o homem, liberta o homem. Então, segundo agente do sofrimento, o diabo. Deus
executa seus julgamentos também com castigo, com sofrimento, o diabo. Deixa eu responder aqui as perguntas para a gente seguir um pouquinho mais aí. A vontade permissiva de Deus é uma forma de Deus revelar sua vontade soberana? Sim, é a vontade permissiva, né? Ele revela a sua vontade soberana. A vontade permissiva de Deus é que ele permite que as coisas aconteçam. Está dando controle. Um claro exemplo disso aqui é o caso do Jó. O diabo, no caso do Jó, com relação a um crente. Tá? Vamos fazer aqui a separação, porque os casos que eu citei aqui, as pessoas não eram cristãs, não eram discípulos. Jó era um homem que temia a Deus. Para Jó passar pelo sofrimento que estava na cabeça de Satanás, precisou pedir permissão ao Senhor. Então, qualquer outro exemplo aqui, Jesus fala para Pedro: Pedro, você não sabe o que aconteceu. O diabo me pediu para peneirar a sua vida. Sabe o que é peneirar? Jogar a vida para cima. Ó, já pensou, gente? E ele fala assim: eu não permiti. A vontade, o sofrimento provocado pelo diabo na vida do cristão tem que passar pelo crivo aval do soberano Deus, o nosso supremo pastor, aquele que nos ama. Ok? Sendo que ele permite certas coisas para poder mostrar que ele é Deus. Sim, eu vou dizer algumas coisas depois, segura um pouquinho que eu vou falar aí mais um pouco sobre isso. Mesmo se arrependendo do erro, o sofrimento vem sobre o pecador arrependido, são as consequências. As consequências. São as consequências. Há muitas consequências. Um exemplo, Davi, que errou, que pecou, que pagou, teve consequência. A família do cara nunca mais foi a mesma. Né? E as consequências foram graves. A gente erra consciente, a gente peca consciente. Tem que saber também que a gente tem que ter essa consciência de que nós vamos pagar o preço. Vamos pagar o preço, sim, faz parte. Se pecar, sabe que tem consequências. Né? Por exemplo, a vida natural da gente. Né? Se você roubar, você sabe que vai ser preso. Se você matar alguém, sabe que vai ser preso. Então você é consciente. Se você matar, se você roubar, sabe que vai pagar a consequência, mesmo que você se arrependa. Puxa, por que eu carreguei aquela caneta lá do armarinho da livraria? Por que eu fiz isso? O dono da livraria chamou a polícia e foi preso. Se arrependeu, mas tem que arcar com as consequências. Então, a gente tem que ter esse consentimento, essa consciência também. Deixa eu ver aqui. Sofrimento tem a ver com a pessoa que fez o mal? Tem. Né? Tem. Paga também. Sofre também. É a lei da semeadura. A lei da semeadura é muito clara nas Escrituras Sagradas, no livro de Deus. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Outra pergunta: qual a melhor maneira de lidar com o sofrimento? Eu vou falar ainda. Aquela coisa de estar sofrendo porque está pagando o mal que fez. Também. Tem casos que está sofrendo porque fez muita coisa. Aquele velho ditado. Em Nathalie, aqui se faz e que se paga, né? Vem coisa boa aí na quinta pra gente aí. Nathalie está preparando umas coisas boas aí. Então, mas é além da semeadura. Né? Do outro lado também, o outro lado da moeda é gratificante. Jesus fala que se a gente cuidar bem dos cordeirinhos dele, ainda nesta vida nós seremos abençoados. Ainda nesta vida. E olha que tem mais coisa na vida futura. E também, da mesma forma, quando o homem, né, pratica o pecado, a maldade, né? Provérbios fala muito sobre isso. Provérbios fala muito sobre o final. Por exemplo, para explicar melhor, Provérbios fala muito do final do homem perverso. Né? O homem perverso, está lá em Provérbios, tem vida curta. Tem vida curta. Provérbios. Tá? Ele fala muito sobre isso. Se você manusear aí, você vai encontrar. Mesmo arrependido, o sofrimento vem, já expliquei que vem sim. Vem, sofrimento vem também. E quando se trata de criança, em qual sentido? Aí eu preciso que quem fez a pergunta aí melhore para que eu possa entender. Né? E quando se trata de criança, eu não entendi bem aí qual é a sua abordagem, ok? Terceiro agente causador. Primeiro, Deus pode causar sofrimento. Segundo, o diabo. Terceiro, olha agora, respondendo mais ainda algumas perguntas aqui. O próprio indivíduo. Deus pode ser um agente, o diabo pode ser um agente, e o
próprio homem pode ser agente do seu próprio sofrimento. Eu vou de forma prática. Por exemplo, sofrimentos decorrentes dos vícios. Vamos pegar um exemplo aqui bem claro. O indivíduo fuma a vida toda. Aí quando chega lá para os 40, 50, descobre que está com câncer no pulmão. Aí começa o sofrimento todo. Vai para médico, que lá, e aí vai quimioterapia, radioterapia e sofrimento. Quem foi que provocou o sofrimento? Foi Deus? Foi o diabo? O próprio indivíduo. Então a gente causa, a gente de vez em quando a gente cava o homem, e muitas vezes cava a sua própria sepultura. Quer ver uma outra coisa? Os sofrimentos decorrentes a não se ouvir alertas. Um exemplo, claro, os pais amam seus filhos, querem ver seus filhos bem casados, querem ver seus filhos felizes. Aí fala, não case com fulano, não case com fulano, fulano não é a pessoa, não case com fulano. Aí vai a linda, a bonitinha, a fofinha. Sim, não, mas aquele é lindo, ele não, olha, eu gosto dele, aí vai e casa. E aí começa a sofrer um casamento amargo, um fel, um pedaço do inferno. De quem foi a culpa? Quem foi o agente causador? Quem? Aquela moça que não deu ouvido aos conselhos. Isso acontece muito, você sabe disso. Sofrimentos decorrentes a não se dar ouvidos a conselho de ninguém, nem do pai, nem do pastor, nem do mais velho, ninguém. Tem aquele ditado, né? Moça, quando quer casar, não ouve conselho de ninguém, né? Não tem esse ditado aí? Alguns sofrimentos causados pelo próprio indivíduo. Outro exemplo aqui, sofrimentos causados por má administração. Seja de que for, da vida, do tempo, dos recursos financeiros. Tem gente aí que está... dizem aqui os historiadores locais aqui da região cacaueira, que nos tempos das vacas gordas aqui da região do cacau, né, os donos de fazenda jogavam dinheiro a rodo, à toa assim, gastavam a rodo. Eles achavam que nunca iam ter uma crise no cacau. E nós enfrentamos, nós sabemos disso, quando a vassoura bruxa chegou. E eu já ouvi muitas histórias de gente idosa, e gente que conhece muitas outras pessoas que começaram a passar por sofrimento, gente que tinha muitos bens, fazendas, prédios na cidade, e morreram na miséria. De quem foi a culpa, o sofrimento? O próprio indivíduo, que não soube administrar. Então, a gente precisa entender que algumas coisas também são culpas nossas, não são culpa de Deus nem do diabo. E outra coisa, você sabe o que é o pior de tudo? Isso é o mais incrível, que geralmente o ser humano não quer assumir os seus erros. Acha que o sofrimento, quer dizer, ele provoca todo esse sofrimento aqui, né, a si mesmo, e quer culpar Deus. Ele gera todo esse desconforto, ele entra num buraco de miséria, de sofrimento geral, ainda quer culpar Deus. Isso é muito comum da raça humana. Lamentações, lá no capítulo 3, verso 39, tem uma palavra muito boa do profeta Jeremias. Ele fala assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Cada um é que se queixa dos seus próprios pecados. Porque muitas vezes nós estamos se queixando e jogando a culpa em Deus, quando a culpa na verdade é nossa. É muito comum do ser humano. Ok? Então, Deus nos permite sofrer. E sofrer as consequências do nosso próprio comportamento. A gente precisa saber disso. Se eu pegar o meu dinheiro e começar a gastar à toa, eu vou pagar um preço alto por isso. Se de repente... Gente, esse momento agora, tem muita gente endividada. Por quê? Porque quando estava empregado, pegava o dinheiro e gastava com um bocado de besteira. Pagava o dinheiro à toa. Aí chegou a crise, chegou a pandemia. Ficou desempregado. Aí está devendo cartão, devendo agiota, devendo ao tio, ao avô, ao pai, à mãe, até o cachorro está devendo. O que acontece? Aí entra em desespero. Por quê? Porque não soube administrar, não soube administrar os recursos que tinham.
consequência dos seus próprios erros, ok? Deixa eu ver, de repente, não sei se eu botei aqui no meu script aqui sobre sofrimento de criança. E o que dizer de crianças que nascem com problemas? De repente, essa pergunta aqui que alguém colocou aí. O que a gente pode falar, o que a gente pode dizer sobre crianças que nascem com problemas e amargam o sofrimento? A gente vai voltar para o início, lá de Gênesis. O sofrimento entrou na raça humana, fez parte da nossa vida por conta do pecado. Aí, presta atenção. Alguns sofrimentos, olha que isso é muito importante, eu vou te dar base bíblica para isso. Nesse caso, alguns casos aqui de crianças, presta atenção aqui, de crianças e que o sofrimento foi passando para o restante da vida, presta atenção aqui. Nem todo sofrimento foi causado por Deus, nem todo sofrimento foi causado pelo diabo, e nem todo sofrimento foi causado pelo divino. Vou te dar um exemplo claro aqui, e esse exemplo está lá em João capítulo 9, de 1 a 41. Diz o texto bíblico que Jesus ia passando com os discípulos, e os discípulos viram o homem que era cego de nascença, criança, nasceu cego. E olha a pergunta dos discípulos: mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus respondeu assim: ninguém. Nem ele pecou, nem os pais. Cego de nascença. O homem nasceu cego. Herdou, né, a herança do pecado. Mas não foi provocado pelo pecado, não foi provocado pelo diabo, nem foi provocado por Deus. Tinha um propósito. Naquele dia, Jesus falou assim: olha, ele está assim para que agora, nesse momento agora, seja manifestada a glória de Deus. E foi lá e curou o homem. Deu vista ao homem. Então, há pecados que nem foi Deus, nem foi o diabo, nem foi o humano. Há sofrimentos, nem foi Deus, nem o diabo, nem o ser humano. Mas aconteceu pela permissão de Deus, para num determinado momento Deus manifestar a sua glória. Foi isso que Jesus quis explicou para os seus discípulos. Ok? Então, sofrimento nem sempre é culpa da pessoa que está sofrendo ou de seus pais. Ok? Muito boa essa palavra de Jesus. Deixa eu ver aqui umas perguntas que tem aqui. E quando a pessoa só faz o bem, mas também sofre, é o que eu falei, sofrimento faz parte da vida do ser humano. Seja boa, pessoa boa, ruim, seja rico, pobre, bonito, feio, magra ou gorda, faz parte da vida do ser humano. Isso aí entrou no mundo e a gente precisa aprender a conviver. E eu vou correr aqui, senão a gente vai perder o bonde. Aí entra aqui, olha, eu vou até explicar um pouquinho essa pergunta aí. No caso dos cristãos, agora puxando um pouquinho agora para os crentes, para os servos, discípulos de Cristo, por que eles sofrem, já que são discípulos de Jesus? Já que Jesus, eles são os discípulos de Jesus, são os protegidos de Jesus. Por que eles sofrem? Então, primeiro eu quero dizer para você que não é o fato de sermos discípulos de Cristo que isso anula o sofrimento. Jesus alertou, olha como eu comecei esse estudo. Jesus falou para os seus discípulos: vem cá, turma aqui. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dar uma palavra para vocês. Vocês vão ter dificuldade, vão passar por aflições nesse mundo. Mas, fiquem tranquilos, tem bom ânimo. Eu estou com vocês aí. Então, não é o fato da gente ser discípulo, ser cristão, que estamos imunes ao sofrimento. Agora é diferente, e tomara que dê tempo para explicar para vocês. Segundo, o próprio Jesus sofreu. Isaías fala que Jesus, ele chama Jesus de um homem de dores. Diz lá o texto, ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus sabia o que era sofrimento. Lá em Isaías, capítulo 53. Os apóstolos sofreram. Sabe qual foi? Além das perseguições, os apóstolos todos tiveram mortes terríveis. Teve apóstolo que foi cerrado ao meio. Teve apóstolo que foi queimado vivo. Teve apóstolo que foi crucificado de cabeça para baixo. Teve apóstolo que foi decapitado. Então, sofrimentos. Né? Além de Jesus, ele sofreu. Paulo escreve lá em 2 Coríntios uma lista de sofrimento que o homem passou, me apanhou várias vezes, tomou um bocado de chibatada, o homem enfrentou
perigos de morte, enfrentou traição entre os irmãos, os falsos irmãos que ele diz lá. Paulo dá uma lista lá, olha, eu passei naufrágio, passei fome, passei frio, sofrimento, só eu sei. Paulo fala lá na segunda carta de Paulo dele aos Coríntios, ok? Então, só que na vida do cristão, o sofrimento é passageiro. Tem dia para começar e tempo para acabar. Diz lá o salmista, a tristeza pode durar uma noite. Não é uma noite literal, irmãos e amigos. É um tempo. Mas a alegria vem ao amanhecer. O sofrimento na vida do discípulo do discípulo de Cristo, serve para nos aperfeiçoar, para nos ajustar. Ok? Se você quiser conferir, vê lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5 até o verso 11. Hebreus 12, de 5 a 11. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Acho que não. Então só tenho aqui poucos minutinhos. Como lidar? Alguém fez a pergunta aqui, ok. Como lidar com o sofrimento? Então eu quero te dar uma notícia boa. Como é que a gente lida com o sofrimento? Primeiro, com paciência. É assim, o salmista escreve lá, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e tirou-me de um lodo, de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Passou, o sofrimento passou. Tirou do buraco e colocou no lugar alto, seguro. Tem que ter paciência. Paciência. Eu intencionalmente coloquei essa aqui como a primeira da lista. Como lidar com o sofrimento? Tem que ter paciência. Mas a gente entra em desespero. Parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus não ouve. Alguns momentos, o próprio salmista Davi, ele algumas vezes fala assim, Senhor, por que o Senhor está longe de mim? Por que te conservas longe? Às vezes a gente fica com a impressão de que Deus não está ouvindo, de que Deus está demorando. E Deus nos entende, fique tranquilo que Deus nos entende. Deus entende esses momentos de crise que a gente tem. Como lidar com o sofrimento? Segundo, com confiança na presença do bom pastor. Eu vou citar o Salmo 23, nosso famoso Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tem que ter a consciência da presença do bom pastor. Ele caminha com a gente no deserto. Ser cristão não é hipótese alguma um antídoto. Jesus não deu um antídoto para a gente. Ele não prometeu que a gente não vai passar por dificuldades, não. Ele prometeu que vai estar conosco com a gente. Vai estar conosco durante todos os dias, ok? Como a gente lida com o sofrimento? Jamais se afaste de Deus. Quem se afastar, piora o negócio. Aí o sofrimento piora. Mas pode crer nisso. Como lidar? Segura a onda, permanece. Eu sempre gosto de parafrasear. Tá ruim com Jesus? Não sai não que piora. Mas tem gente que fala assim, depois que eu entrei para a lei de crente, já viu essa aí? Depois que eu entrei para a lei de crente, o negócio desandou. Acontece, é sofrimento, é perseguição em casa, é o marido, é lá no trabalho, é o vizinho. Então, as dificuldades, elas surgem mesmo. Então, mas não se afaste. Se você se afastar do Senhor, a coisa fica mais complicada, porque você não vai ter a defesa, não vai ter esse supremo pastor que caminha com você ali, ou por perto, no vale de sombra e de morte, dificuldades, sofrimento. Como lidar com o sofrimento sem maldizer? Sabe o que é maldizer? É reclamar, xingar. O caso de Jó, a mulher de Jó falou assim, se eu fosse você, eu não sei por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre. Isso é maldizer, é começar a falar, a praguejar. Tem gente que pragueja mesmo. Jó fala assim, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como enfrentar o sofrimento? Sem maldizer. Não pode abrir a boca para falar bobagens, né? Ainda que sejamos tentados, ou ainda que sejamos induzidos, como foi o caso da mulher de Jó.
Como é que você enfrenta o sofrimento? Com os olhos firmes no invisível. Você não pode tirar os olhos de Jesus. No momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus, lá no mar, no mar, quando o vento bateu, o homem deu alguns passos. Tem gente que critica o Pedro. Mas Pedro não foi. Vá você. Você teria coragem de andar por sob as águas? Não critica o Pedro, não, porque o irmão Pedro era um cara corajoso, mas muito corajoso. Ele andou, mas quando ele estava andando enquanto estava olhando para Jesus. Parou de olhar, afundou. Como é que você enfrenta o sofrimento? Sempre de olho no invisível. Diz Hebreus, firme como quem vê o invisível, ele está por perto. Diz Paulo, eu amo demais esses 2 versículos, mas amo demais. Jó fala assim, eu sei que meu Redentor vive. Isso é ver o invisível no meio do sofrimento, no meio da tribulação, no meio da angústia. Eu sei que o meu Redentor está vivo e por certo vai chegar o momento que ele vai se levantar e vai me tirar dessa convicção, olhando para o invisível. E Jó é da época, diz os historiadores, que é das antigas mesmo, mas muito antigo, dos primeiros homens da face da terra. Não é porque o livro está ali junto de Salmo que ele foi já perto do... Não, ele é das antigas. Tá? Aí a palavra de Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido. Isso é enfrentar o sofrimento com os olhos no invisível. Ele está comigo, o invisível está aqui comigo. Está aqui comigo. Ele anda comigo. Ele sabe meu deitar. Ele conhece o meu pensar. Ele está aqui comigo. Diz o salmista lá no Salmo 139. Tu me sono, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, o Senhor está comigo. E por último, como enfrentar o sofrimento, como lidar com o sofrimento, com a esperança de que vai passar. Todo sofrimento na vida específica do ser humano, do cristão, todo sofrimento na vida do cristão, em especial, tem hora para começar e hora para acabar. A gente precisa aprender a lidar com o sofrimento. Eles fazem parte da nossa vida. O sofrimento faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos aprender a lidar com ele, a conviver, a glorificar a Deus também, através do sofrimento. Paulo fala assim, tudo dá graça. Eu acho que é muito difícil a gente fazer isso. Agradecer quando a gente está passando por crises, sofrendo. Mas Paulo fala isso. Olha, agradeçam a Deus por tudo. Agradeçam a Deus por tudo. Sejam gratos a Deus por tudo, seja em qualquer situação. Nós precisamos aprender. O Paulo nos dá uma lição, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo nos dá uma lição. Ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Eu, volta e meia, eu escrevo sobre esse texto, eu tenho aqui na minha Bíblia anotado. Às vezes eu me pergunto, e você, Davi, já aprendeu a estar contente, a viver contente em toda e qualquer situação? Eu quero te perguntar, você que está me assistindo aí, você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Então, que Deus te abençoe. Espero que tenha atendido às suas expectativas, tirado as suas dúvidas, esclarecido que você passa por sofrimento. Nós vamos passar até o último suspiro, mas nós temos a esperança. Quero encerrar te falando sobre esperança. Vai chegar um dia que o nosso corpo será transformado. Vai chegar um dia que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar um dia que nós vamos entrar na nossa nova casa. Vai chegar um dia que nós vamos receber um novo corpo. Vai chegar um dia que nós vamos receber uma nova vida. E todo o sofrimento ficou para trás. E nós vamos experimentar agora o melhor de todas as vidas, a nova vida com Cristo. Acabou. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se tornou novo. Acabou o sofrimento, acabou o choro, acabou a enfermidade, acabou o câncer, acabou o coronavírus, acabou tudo que nos fez sofrer. Agora uma nova vida. Prepara, põe sua vida em ordem, acerte sua vida com Deus, não deixe que o sofrimento te afaste do Senhor e alimente a sua alma de esperança, de fé, ande com Jesus, se agarre a Jesus e você vai superar. Vai passar pelo sofrimento e vai cantar lá na frente. Assim como Moisés e o povo, quando passou o sofrimento lá da perseguição, quando chegou do outro lado, fizeram uma festa de celebração e cantaram
ao Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que Deus te dê a força para você enfrentar seus sofrimentos, suas dificuldades. Um grande abraço para você e uma boa noite. Que Deus derrame graça, te ajude nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, tá bom? Fica firme, não desista de Jesus, não haja o que houver, não desista. Por favor, não desista. Grave essa palavra no seu coração. Não desista. Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima semana.